Oi, pessoal! Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do tema soluções e alguns conceitos que são importantes para que vocês consigam compreender esse assunto que é tão importante. Então, assim, de um modo geral, nós temos misturas que estão presentes aí no nosso planeta. Por exemplo, o ar que envolve a Terra, ele é uma mistura gasosa, onde nós temos gases, né, como o nitrogênio e o oxigênio. Aí as misturas, elas são classificadas em função do tamanho de partícula, né? Então, é uma das formas de classificação de mistura é em relação ao tamanho. E nessa questão, nós podemos ter três tipos diferentes, que são as suspensões, coloide e solução. Então, em uma suspensão, nós temos tamanho maior que 100 nanômetros. Então, o que classifica como suspensão? Então, sabe aqueles medicamentos que vêm para que a gente prepare em casa para fazer uso? Alguns antibióticos são assim, que você tem uma substância pulverizada, né, um pó, e aí você precisa adicionar um solvente, no caso água normalmente, e aí você tem sempre que agitar ela para que você tenha essa homogeneização da mistura. Então, nesse caso, nós teremos uma suspensão, porque se você deixar um determinado tempo ele parado, essas partículas vão precipitar no fundo. Outro exemplo de suspensão é o esmalte. Então, o esmalte, ele não é porque ele faz aquelas manchas que ele está estragado, muito pelo contrário. Como se trata de uma suspensão, se você deixar muito tempo ele parado, ele vai acabar tendo essa separação de fases ali. E aí, outro tipo que nós temos são os coloides, sistemas coloidais. Então, um exemplo clássico é a gelatina, que ela é preparada por meio de um processo que nós conhecemos como um processo sol-gel, onde em um primeiro momento você tem uma solução, quando você mistura o pó com o solvente e a água, e aí, com o passar do tempo, tem uma organização na estrutura e aí ocorre a formação no gel. Então, existem muitas substâncias que misturadas pela alteração até do pH, você consegue ter a formação desse sistema coloidal. E o que nos interessa nesse momento, que são as soluções. As soluções nós temos partículas menores que 1 nanômetro e dificilmente uma solução que esteja saturada, ela vai ocorrer a formação de precipitados. Aí dentro das soluções nós temos basicamente três tipos diferentes. As soluções líquidas, sólida e gasosa. Então, como exemplo, né, da gasosa, por exemplo, nós temos o gás de cozinha. Então, o gás de cozinha, ele é uma solução de mistura de gases diferentes, onde o gás que cheira não é o mesmo gás que é responsável por inflamar. Então, a gente tem por uma questão de segurança mesmo essa presença desses gases. Uma solução sólida, por exemplo, o ouro 18. Então, o ouro 18 ele é uma mistura de 75% de ouro e 25% de cobre. Aí, à medida que você vai baixando os quilates do ouro, mostra que nessa liga nós temos um aumento da quantidade de cobre presente. E temos a solução líquida, que ela pode ser tanto a mistura de líquido com líquido, sólido com líquido. E aí, em uma solução, o que nós temos? Dois componentes básicos, o soluto e o solvente. O soluto sempre está relacionado à substância que está sendo dissolvida. E o solvente, ele é aquele que é responsável pela dissolução. Logo, o solvente sempre vai estar em maior quantidade em uma solução. Então, se analisarmos aqui o ouro 18, então, quem seria soluto e quem seria solvente? Ouro 18 quilates. Então, o soluto seria o cobre, que está em menor quantidade, 25%, e o solvente seria o ouro, que está em maior quantidade. Em laboratório, indústria em geral, assim, o que a gente tem de mais comum
são as soluções sólidos em líquidos, né? Nesse tipo de solução, quando você tem a água como solvente, a gente diz que é uma solução aquosa. Aí o preparo de uma solução. Então, dependendo da escala que se é utilizado, nós temos materiais adequados para que se realize esse preparo. Então, industrialmente, existem equipamentos maiores, bombas que são responsáveis por fazer a injeção de determinadas substâncias e aí você tem a formação das soluções. E aí, no laboratório, são aqueles materiais básicos que vocês já viram no nosso experimento. Quando se prepara uma solução utilizando uma pequena quantidade de soluto sólido, verifica-se que o volume da solução é praticamente igual ao volume da água adicionada. Aí, quantitativamente, né, como que funciona essa questão de você determinar uma concentração, por exemplo, da solução? Então, nós temos diversas formas de determinar a concentração. Temos a concentração comum, que ela está relacionada com a massa do soluto pelo volume da solução, certo? Então, continuando aqui com o exemplo, vamos considerar aqui nesse caso, cada litro de soro de sangue humano, ele tem 3,4 gramas de sódio. Para uma pessoa hipertensa, essa quantidade pode dobrar. Então, expresse a concentração do sódio para cada litro de sangue em uma pessoa hipertensa. Então, o que ele fala na questão, né? Que eu tenho 3,4 gramas presente em 1 litro de solução. Então, se eu tiver 2 litros de solução, qual é a quantidade que eu vou encontrar deste soluto? Então, é dobrar a quantidade. Então, logo a quantidade presente será de 6,8 gramas por litro. Então, essa expressão, ela é a expressão da concentração comum, certo? E a concentração comum, normalmente nós usamos a letra C para expressar. Então, 6,8 gramas por litro de Na+, ok? Vamos continuar aqui. A concentração comum, ela tem uma relação, como vocês puderam observar ali, de massa por volume, certo? Então, nós temos uma percepção em relação à densidade. Então, a concentração, ela expressa a massa de soluto presente num certo volume de solução. E a densidade de uma solução, ela expressa a massa total, ou seja, a do soluto mais a do solvente num certo volume de solução, certo? Então, essa que é a diferença básica. Existem instrumentos diferentes para que a gente faça a medida da densidade. Então, não pode confundir isso, tá bom? Aqui tem um exemplo explicando aqui. Então, aqui é um teste que é muito utilizado. Então, a urina, ela é uma solução aquosa de vários solutos, entre os quais os mais abundantes são a ureia, o ácido úrico e o cloreto de sódio. Então, a densidade da urina, ela pode variar de 1,010 a 1,030. Algumas doenças, como diabetes, alteram essa densidade, pois a presença de alta quantidade de glicose faz com que a densidade dessa solução seja maior. Então, aqui tem um exemplo de um densímetro. Vocês já devem ter chegado num posto de combustível e observado na lateral da bomba do álcool que sempre tem um densímetro dentro para que você consiga conferir ali, porque a densidade ela é um parâmetro de controle de qualidade que é utilizado em muitas substâncias. Como que é realizada essas medidas, né, de densidade? Então, primeiro é construído o que nós chamamos de uma curva de calibração, onde eu tenho concentrações fixas. No caso ali tá mostrando um exemplo da glicose. Eu tenho concentrações fixas da glicose. E aí eu consigo medir a densidade dela. Então, eu construo um gráfico e em função desse gráfico eu consigo retirar uma equação dessa reta.
E aí, dentro desses valores que a equação expressa, eu consigo determinar para qualquer escala. Então, muitas análises são realizadas por meio da intensidade de cor. Então, existe um equipamento que vocês vão aprender isso na disciplina de análise instrumental. E esse equipamento ele faz a medida da absorbância, que é uma proporção da intensidade da cor. Então, em um determinado comprimento de onda, uma frequência, você consegue determinar um valor fixo. E aí, esse valor que é medido e aí ele dá esses dados ali no gráfico em função da concentração. Então, por exemplo, se eu não tenho o valor de uma intensidade de cor que dê 0,2, só com o uso do gráfico, eu consigo encontrar essa intensidade de cor, qual seria a concentração, né, que eu tenho. Então, aqui nesse gráfico, olhando aproximadamente 0,5, porém, seria importante eu ter essa equação. Então, é assim que trabalham muitos equipamentos que a gente tem nas análises clínicas e que fazem as medidas por meio da cor. Então, várias análises são realizadas desse jeito. Se tem, muitas vezes você faz lá uma coleta de urina, por exemplo, e aí você adiciona determinadas substâncias que vão proporcionar, que vão formar uma cor, como um indicador, por exemplo. E aí, por meio da medida dessa absorbância, dessa intensidade da cor, que já está embutida no equipamento uma curva de calibração, você consegue ter diretamente a leitura no visor da concentração. Então, assim que é realizado na análises clínicas. Porém, vocês vão aprender melhor sobre isso para frente no curso. Outra maneira de medir concentração é título em massa ou volume. Então, vocês já devem ter se deparado com esse tipo de concentração. Então, por exemplo, nas bebidas. Então, as bebidas, elas têm um percentual que representa a quantidade de álcool, né? As bebidas alcoólicas. Então, por exemplo, aqui, essa vodka, onde eu tenho 40%. O que significa esse 40%? Que cada 100 ml, que é o porcento, cada 100 ml dessa solução, 40 ml representa a quantidade de álcool, certo? Então, se fôssemos analisar aqui em 1 litro de uma bebida alcoólica, eu tenho 400 ml de álcool. O soro fisiológico, uma solução de soro 0,9%. Aqui eu tenho uma substância que é medida do título em massa. Então, como que eu faço essa análise? Então, eu vou fazer da seguinte forma. Deixa eu pegar um novo aqui, para que possamos conferir. Então, vamos considerar aquele mesmo exemplo. Então, eu tenho, esse é um rótulo, né? Representa exatamente o rótulo. E eu tô evidenciando que eu tenho 0,9 gramas em 100 ml. É isso que representa esse rótulo aqui, certo? Então, assim, vamos pensar, por exemplo, lá, uma latinha de cerveja que diz lá que é 4% a dosagem alcoólica dela. Então, quantos ml de álcool eu tenho nessa lata? Então, normalmente uma lata, ela tem 350 ml, certo? Então, o que representa esse percentual? Que eu tenho 4 ml de etanol em 100 ml de álcool. 350 ml, eu vou ter X. Aí, fazendo uma regrinha de 3 aqui, eu vou ter que na lata, a quantidade de álcool presente é de 14 ml, certo? Então, observem que a quantidade é significativa, né? Então, muitas vezes nós não percebemos a quantidade presente
uma vez que a gente lê e olha assim, ah, não, só tem 4 ml, mas 4 ml em quanto? Então, temos que tomar muito cuidado com as formas que nós expressamos esses percentuais, certo? Então, vamos continuar aqui. Outra forma de expressar a concentração é em ppm, em ppb, que são concentrações bem pequenas, onde eu represento o ppm são as partes por milhão, e o ppb é parte por bilhão, tá? Em geral, nas análises clínicas, as medidas são de concentrações assim bem menores, então aí nós fazemos dessa forma. Basicamente no laboratório a conversão que se faz em ppm é miligramas por litro, então ela nada mais é do que uma concentração comum, porém ela tem uma unidade menor de medida. Mais uma forma de expressar a concentração, que é muito comum no laboratório, que é a mais utilizada, é a concentração molar ou a molaridade. A molaridade, ela relaciona o mol de soluto e o volume da solução, né? Em litros sempre. Então, assim, se 1 litro de solução foi preparado pela dissolução de 1 mol de cloreto de sódio, significa que a solução tem 1 mol por litro. É assim que expressamos. Então, vamos considerar agora um exemplo para que possamos compreender aqui. Vamos resolver este exemplo. Então, isso aqui que nós fizemos no laboratório, certo? Fizemos as considerações em cima desses cálculos aqui. Então, por exemplo, o exemplo 3, ele traz essas informações. Qual a molaridade de uma solução cujo volume é de... Então, nós temos um volume de 0,250 litros, ou 250 ml, né? E ele contém uma massa de 26,8 gramas do cloreto de cálcio. Então, quando eu vou converter para molaridade essa concentração, a primeira coisa que eu faço é o cálculo da massa molecular. Então, só para vocês lembrarem, eu tenho um cálcio, cada cálcio tem o valor de 40,1, certo? 40,1. E eu tenho 2 cloros, certo? E cada cloro, ele tem valor de 35,5. Logo, a massa molecular desse composto, ela é de 111,1. 111,1 gramas por mol, né? Porque a massa molecular, então, ela expressa gramas por mol. Eu posso utilizar a fórmula N é massa sobre massa molecular, que também expressa a quantidade de mols, ou eu posso fazer a regrinha de 3, que eu vou deixar ela aqui fora para que vocês vejam qual que é a forma que vocês se sentem mais confortável para resolver esse cálculo. Então, como que eu tenho na regra de 3? Em 1 mol do cloreto de cálcio, eu tenho 111,1 gramas desse composto. Em 26,8 gramas, quantos mols dele eu tenho presente? Então, vocês devem ter observado que lá no experimento que nós fizemos, eu fiz o cálculo em cima da fórmula, mas também dá para fazer desta maneira aqui que eu estou apresentando agora. Então, eu tenho 0,241.
Se eu for transformar na fórmula, se eu for usar a fórmula para o cálculo, vai acontecer da mesma forma. Vocês vão ver que chega no mesmo resultado, certo? 2, 4, 1. Aí nós temos a informação que a molaridade, que a gente representa por M, ela é o número de mols dividido pelo volume em litros, certo? Como estava presente lá no slide anterior. Logo, a molaridade vai ser o número de mols, 0,241, dividido pelo volume em litros, no caso aqui, 0,250 litros. Aqui, mols. É mol, né, gente? Menos de 1. Então, é mol. Então, fazendo essa conta, 241 dividido por 0,250, eu tenho que a concentração é 0,964 mol por litro. Certo? Vamos continuar aqui. Aqui nós temos o exemplo 4, que mexe com a solução de líquido-líquido, né? Então, aqui nós trabalhamos com sólido-líquido. Agora, vamos para líquido-líquido. Então, essa aqui, calcular a concentração molar de etanol em uma solução aquosa que contém 2,3 gramas de etanol, né? Então, é da mesma maneira, vocês têm a massa, né? Esse aqui é a massa. Aqui já tá dada a massa molecular. E aqui eu tenho o volume, que também já tá em litro. Então, eu posso... Se vocês lembrarem lá, né, da fórmula, ela é N, primeiro eu encontro o número de mols, e eu tenho da concentração, que é N sobre V. Eu também posso unir essas duas fórmulas. Se vocês observarem, eu sempre acabo usando um C de concentração, mas quando o cálculo é de molaridade, entendam que a concentração, nesse caso, é representada por M, tá? Então, o M vai ser igual... É o M maiúsculo, M minúsculo, massa molecular vezes V. Lembra que eu usei esta fórmula? Então, vamos substituir aqui. Então, estou só mostrando formas diferentes de você calcular a mesma coisa. Então, eu tenho 2,3 gramas, que divide a massa molecular, no caso, 46,7, multiplicado pelo volume de 3,5. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho que 2,3 dividido por 46,07 vezes 3,5, ele me dá o valor de 0,0143 aqui, mol por litro. Considerando os algarismos significativos, né, levando em conta o valor expresso que tem menor quantidade de algarismos significativos, eu tenho que apresentar o valor final com 2, né? Uma vez que zeros à esquerda não contam, o valor da molaridade é 0,014 mol por litro. Aí nós temos uma outra maneira de fazer uma solução, que é por meio da diluição. Vocês também observaram lá. Aqui eu estou considerando a concentração comum, então em miligramas por litro, certo?
ele pede para você encontrar ali. Então, se você tem uma solução estoque, você quer fazer uma diluição. Quantos ml dessa solução estoque você vai precisar usar? Então, vamos lá fazer esses cálculos. Então, voltando aqui. Então, o que é importante lembrar nessa hora de fazer uma diluição? Vocês vão fazer muita diluição quando vocês forem fazer algumas disciplinas específicas da área de vocês. Então, o que ele te traz de informação aqui? Que você tem lá uma solução estoque do Elixir da Vida, e essa solução, ela tem 1000 miligramas por litro de concentração, certo? Então, essa é a concentração. Aí, o que ele quer que você diga? Quantos ml dessa solução, qual volume que você precisa para você preparar uma nova solução que tenha, em um primeiro momento aqui, 700 miligramas por litro de concentração, e essa solução com volume de 100 ml, tá? Então, vamos considerar assim, ó, condição 1 e condição 2, certo? Então, o cálculo é C1V1 igual C2V2, que é o cálculo da diluição. Na condição 1 eu tenho 1000 miligramas por litro, o volume 1 é o que eu quero saber, a concentração 2 é de 700 miligramas por litro, e o volume 2 é de 100 ml. Então, assim, eu preciso converter? Posso converter. Porém, como nós temos uma igualdade aqui, o miligrama daqui com o miligrama daqui por litro vai cortar, e aí vai sobrar em ml a nossa concentração, nosso volume final. Então, você também pode deixar, é mais comum a gente deixar. Então, fazendo essa conta, nós tiramos a informação de que, para preparar aquela solução, são necessários 70 ml da solução estoque, certo? Então, assim que nós realizamos esse cálculo. Agora, vamos analisar aqui aqui acho que é a mesma coisa, né? Para a condição 2 aqui, ó. Então, são 1, 2, 3, 4 soluções que eu preciso preparar. Na segunda, ele traz a informação que ele quer um preparo de solução de 500 gramas por litro. Aqui eu tenho que converter, né? Porque eu estou partindo de uma solução de 1000 miligramas. Então, como que faço essa conversão? Então, a conversão é, em 1 grama, eu tenho 1000 miligramas, certo? Logo, em 500 gramas, eu vou ter quantos miligramas? Então, é só você multiplicar ali. Vou colocar em notação científica esse valor para ficar mais... são 5 zeros, né? Então, ele fica 5 vezes 10 à quinta miligramas por litro. Então, é esse o valor da concentração 2 que eu vou substituir aqui. Então, vamos lá fazer o cálculo. Mesma coisa, C1V1 igual a C2V2. A concentração 1 permanece de 1000 miligramas por litro. O volume 1 é o que eu quero saber. A concentração 2 é de 5 vezes 10 à quinta. E o volume que eu quero preparar é de 100 ml. Logo, o volume necessário será 5 x à quinta vezes 100 dividido por 1000. Então, eu vou ter um volume de
aqui 50.000 ml, né? Que é o equivalente a 50 litros dessa solução, certo? Então, é possível fazer essa solução? Aí eu pergunto para vocês. Então, se você quer preparar uma solução final de 100 ml, é impossível você fazer uso de uma concentração maior. Então, quando você vai ter uma concentração maior de final, não é uma diluição, né? Então, não tem como realizar essa transformação ali. Okay? Então, a gente sempre tem que estar atento aos dados para saber se faz sentido eu realizar aquele cálculo ou até poder prever aquela solução. Então, nunca vou partir de uma solução com concentração inferior para preparar uma solução mais concentrada, certo? Então, isso acaba que vai inviabilizar o preparo dessa solução. Se eu fosse preparar uma de 250 miligramas, então aqui, por litro, né? Então, se você for pensar em termos aqui, então nós teríamos borracha. Então, se a gente for pensar aqui, o que faz sentido? Faz sentido que se aqui é 250, né? Antes era 70. Qual que vai ser o volume que a gente vai pegar? Antes era 700. Então, vai ser 25. Quando o valor for de 100 aqui, o volume final vai ser 10, certo? Bem tranquilo de realizar esse cálculo. Então, pessoal, eu estou passando para vocês aqui uma lista de exercícios com 11 exercícios. São todos de cálculos desses iguais a esses que eu acabei de fazer, certo? Então, a primeira questão, ela é aquele cálculo igual que nós fizemos do experimento, para que vocês façam a previsão da quantidade necessária de cada um desses compostos para preparar esse volume de solução. A questão 2 é exatamente a mesma questão que eu acabei de resolver com vocês. Então, vocês podem tentar novamente, só que ela é uma questão onde tem a concentração aqui está em miligramas, então todas as concentrações que estão propostas, elas são possíveis de resolver. Essa questão 3, ela envolve a conversão, né, em mol por litro, para que você consiga determinar qual que é a concentração de cloreto de sódio. Aqui também é uma solução partindo do sólido, então vocês precisam só tirar as informações de massa molecular para realizar esses cálculos. A questão 5, ela envolve uma descrição de como que vocês preparariam, para que vocês consigam compreender, certo? Como que prepara. Aqui também envolve a molaridade, vocês só vão precisar a massa molecular e aplicar naquela fórmula, que também eu fiz um exercício igual. Questão 7 é exatamente igual. A questão 8, ela envolve o preparo de uma solução de álcool etílico. Essa questão aqui, você vai fazer uma diluição, certo? Partindo de uma 96 para preparar uma 70. Então, é C1V1, C2V2 que você faz para conseguir chegar no valor. Aqui também é concentração em título, de volume, só cuidem para sempre as unidades estarem na mesma unidade, né?
E aqui eu preciso preparar uma solução de sacarose em 500 ml. Qual a porcentagem? Então, tem que lembrar que 500 ml, você vai, se 425 gramas está para 500 ml, se você tiver 100, vai estar para X, ele já vai te dar direto o percentual, né? O título da solução. E aqui também é uma outra diluição envolvendo os percentuais, tá? São questões bem simples e, por favor, resolvam, depositem lá no Moodle para que eu possa realizar as correções, tá bom? Obrigada, até a próxima!